Olá, meus amigos, bom dia. Meu nome é Rubem Penteado de Melo. Eu trabalho com prevenção de acidentes de grandes conjuntos de veículos de carga, de trens, tritrens, rodotrens. Mas hoje eu vou falar especialmente para você, jovem, sobre a questão da velocidade. Acidente de trânsito, não corra riscos. Vamos lá. Você já deve ter ouvido isso: obedeça a sinalização, não beba antes de dirigir, não ultrapasse o sinal vermelho, mantenha a distância segura do veículo à sua frente, não ultrapasse a velocidade permitida para a via, reduza a velocidade na chuva, etc, etc, etc. Quem é daqui que não sabe disso? Qualquer motorista habilitado está cansado de escutar isso. Então, por que os índices de acidentes não são reduzidos? Porque temos mais de 47 mil mortos por ano no trânsito do Brasil. Em 10 anos de guerra do Vietnã, morreram 45 mil americanos. Nós temos 10 anos de guerra em um ano de trânsito brasileiro. Por que os números absolutos e relativos são desproporcionais aos países mais adiantados? Vamos refletir um pouco sobre isso. We're doing everything we can, okay? Por que temos tantos acidentes, mesmo com a fiscalização, mesmo com radares e multas, mesmo com tecnologias, ABS, airbag, etc., mesmo com punição para os motoristas, punição oficial dentro das empresas quando alguém sofre acidente, mesmo com treinamentos e campanhas oficiais ou campanhas das empresas para redução do acidente? Por que continuam crescendo a quantidade de acidentes? De quem é a culpa? De quem é a culpa? De um termostato. Isso mesmo, do nosso termostato de risco. Ele equilibra a relação risco versus recompensa. Quando está desregulado, corremos muitos riscos achando que as recompensas e as emoções valerão a pena, e o acidente passa a ser inevitável. E no jovem, o termostato de risco está ainda mais desregulado, porque tem a maior propensão a correr risco. Ainda acha que correr risco vale a pena. Essa proporção varia de pessoa para pessoa. É influenciada pelas possíveis recompensas obtidas quando se corre um risco. A sensação de liberdade, a sensação de poder são consideradas recompensas, mas que impõem elevado risco na direção de veículos. Mas percepções do risco acabam sendo ajustadas forçadamente pela terrível experiência de perdas em acidentes. Você pode ajustar o seu termostato antes da experiência traumática de um acidente. Jsem koupil ty Seychely, to bude paráda. Tancul jsem za Kiriko. Tak to je fajn. Uvnitř s tím krávem. Budeme tam mít pronajatý celý barák. Dobrý, ne? Haló, jsi tam? E por que nós não regulamos o nosso termostato de risco? Porque achamos que somos hábeis o suficiente para evitar qualquer tipo de acidente. Porque continuamos achando que o acidente é obra do acaso, o azar, não um ato de Deus. Deus, na maioria das vezes, não tem nada a ver com isso, é culpa nossa mesmo. Mas os acidentes vão acontecer enquanto acharmos que a recompensa vale o risco elevado. Ou seja, enquanto o nosso termostato de risco estiver desregulado. Por isso, regule o seu termostato. Vá mais devagar.
A velocidade tem grande influência no aumento do risco e na gravidade das consequências de um acidente. Lembre-se que a energia do impacto está diretamente relacionada com o quadrado da velocidade. Você lembra da escola, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2, ou seja, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. A possibilidade de morte em atropelamento aumenta 8 vezes quando o impacto passa de 30 km por hora para 50 km por hora. Cada 1 km a mais na velocidade está associado com aumento de 3% nos riscos de lesões no caso do acidente. Nas colisões graves, cada 1 km a mais na velocidade está associado com aumento de 5% a mais no risco de morte. Um pedestre tem 90% de chance de sobreviver em um atropelamento a 30 km por hora, mas menos de 50% de chance se for atropelado a 45 km por hora. A 80 km por hora, a chance de sobreviver é zero. A chance de um atropelamento não ocasionar óbito a 80 km por hora é zero. Por isso, vá mais devagar. Uma diminuição na velocidade na cidade de 40 para 30 reduziria 85% dos mortos em atropelamento. O impacto contra a cabeça de uma pessoa a 50 km por hora provoca fratura no crânio em 50% dos casos. A 40 por hora cai para 15% dos casos e a 30 km por hora em apenas 3% dos impactos ocorre fratura do crânio. Veja a diferença de 50 para 30 km por hora. Por isso, maior velocidade igual maior risco sempre. Veja o gráfico da Organização Mundial da Saúde. Até 30 km por hora, 40 km por hora, temos 0,3% de probabilidade de morte em um atropelamento, 30%. Acima de 60, temos mais de 90% de chance de óbito no caso de atropelamento. Lembre-se, o tempo de viagem é dado pela velocidade média e os acidentes acontecem normalmente no momento de velocidade máxima. Por isso, reduza a velocidade máxima um pouco. Além de menor risco, ela afetará muito pouco o tempo de viagem, porque o que importa para o tempo de viagem é a velocidade média e não a velocidade máxima. Se você dirige uma SUV, cuidado, você está bem protegido em relação aos veículos menores. Mas se houver uma colisão lateral com um veículo menor, é bastante provável que os ocupantes do lado que você bater entrarão em óbito. Veja no vídeo. Por isso, vá mais devagar. A velocidade na via deve ser homogênea. Se você trafega mais rápido que a média dos veículos que estão numa via, o seu risco de acidentes aumenta muito. Quando você troca de faixa constantemente e fica costurando no trânsito, seu risco também aumenta. Quando você aproveita o sinal amarelo com frequência para cruzar uma via, seu risco também vai aumentar. Quando você anda colado no carro da frente, seu risco também aumenta. Quando você atende o celular ou envia SMS enquanto dirige, seu risco aumenta muito. Quando você está cansado com sono, seu risco também aumenta. Quando você está sob efeito de álcool, drogas ou mesmo remédios fortes, remédio para a gripe, por exemplo, seu risco também é elevado. E o que é capaz de regular o nosso termostato do risco? Filtros culturais. A cultura de um país, de uma cidade, de uma empresa ou mesmo de uma família pode mudar esse cenário de risco. É preciso estabelecer uma cultura de segurança no trânsito. Essa cultura deve ser respirada, deve ser entendida em todos os locais, por todas as pessoas desse grupo ou dessa família. É preciso entender que o risco da velocidade não vale a pena. Mas o que é cultura mesmo? Nesse caso, não está relacionado ao nível de conhecimento das pessoas. Nós estamos falando
Não estamos falando de nível de conhecimento, mas estamos falando de nível de consciência. E é por isso que é difícil transformar. Mas você pode fazer a sua parte. Reduza a velocidade, não aumente seu risco, ajuste o seu termostato antes que aconteça um acidente traumático para a sua vida inteira e que aí você seja forçado a ajustar o seu termostato. Ajuste o seu termostato antes que uma tragédia no trânsito chegue na sua vida. It was an accident. It happens to everybody. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima.